Provai e Vede, histórias de fé e fidelidade. Meu nome é Eve Cristiane, sou lá do Vale do Jequitinhonha. No ano de 2023, eu estava finalizando o terceiro ano do ensino médio. Surgiu uma oportunidade de ser líder de Caleb, onde o meu pastor ele me indicou para que eu fosse liderar essa campanha. E assim eu fui. Passei aquele tempo todo trabalhando em favor da missão e pensando ainda, o que eu vou fazer quando tudo isso acabar. Meu sonho era estudar numa instituição adventista. E quando eu estava no período ali da campanha de Caleb, foi um pastor nos visitar. Aí ele falou sobre um projeto, que era um ano em missão. Era um período de servir a igreja e para mim aquilo era muito bom, porque era o que eu gostava de fazer. Mas eu sabia que eu precisaria me dedicar em relação aos meus estudos, a um futuro, a uma profissão também. No finalzinho da campanha, foi um pastor nos visitar. E era o pastor de publicações da minha associação. E ele falou sobre a Coportage e de como os jovens eles poderiam custear os seus estudos através da Coportage, né? Que seria sobre a campanha do Sonho do Alto e também a campanha de férias. E eu me interessei, mas logo eu dei aquela promessa de que iria, mas fiquei pensando, será que eu vou mesmo? Será que eu vou suportar tudo isso? Para mim, inicialmente, seria um sonho distante. Como que eu conseguiria estudar na faculdade adventista? Logo, a minha família que não tinha condições financeiras. E quando finalizou aí, no dia 17 de novembro, eu passei exatamente um mês em casa. E nesse percurso de tempo eu falava para minha família que eu iria comportar, que eu iria viver uma experiência nova de missão também. E nesse período de tempo que eu estava planejando ir para o Sonho do Alto, eu falei com algumas pessoas, até irmãos da igreja também, que eu estaria indo comportar. E muitos deles tentaram me desanimar, que seria difícil, que eu passaria dificuldade. Mas algo que eu lembro que eu respondi para eles foi que se era um projeto de Deus, algo que Deus tinha estabelecido, será que Ele deixaria de cuidar de mim? Com certeza não. E nesse período de tempo, os meus líderes me perguntavam se eu iria estudar, o que eu iria fazer depois dali. E era algo que eu também não sabia responder. A princípio, o meu desejo era continuar o ano em missão, fazer mais um ano e depois tentar decidir a vida. Mas eu sei que o plano de Deus para mim era outro totalmente diferente. E nesse período de tempo, eu fui considerando a ideia. E ele sempre falava, olha, por que você não vai para o colégio, por que você não vai estudar, né? Que seria algo muito bom para mim. E eu sempre bati na mesma tecla. É algo que é impossível, eu não vou conseguir. Eu não tenho esse valor para pagar o internato e muito menos conseguir viver de forma tranquila ali na faculdade, né? E quando chegou mais ou menos no meio da campanha, o meu líder ele me chamou. E aí ele me perguntou por que eu não iria para o colégio naquele semestre. E eu respondi, porque para mim seria inviável, seria praticamente impossível. Além de não ter o valor para ir para a faculdade, eu não saberia como me manteria ali. Eu orei naquela noite pedindo a Deus uma resposta. Que se fosse do desejo dele, que de fato eu fosse para a faculdade, que ele me ajudasse a vender naquele domingo, que seria o dia seguinte. E assim foi. E aí quando chegou no domingo, eu orei novamente, pedindo a Deus que a vontade dele fosse feita. E o que ele respondesse, eu iria aceitar. E naquele domingo, passou 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, a gente não tinha vendido nada. E eu pensei, será que Deus se esqueceu do que eu tinha falado com ele? E aí fui dar a oferta e esqueci. E na 8ª oferta, quando eu estava com a minha dupla, a gente entrou numa casa onde tinha um casal de pedagogo. E na hora que a gente chegou no fechamento, eles falaram, olha, a gente gostou muito do material, mas a gente não tem cartão de crédito. A gente vai conversar e a gente já dá a resposta para vocês. E quando eles entraram, a gente já pensou, poxa, eles vão desistir do material. E como comportou, né, a gente ficou orando para que eles ficassem com o material. E ali eu já nem lembrava mais da oração que eu tinha feito de manhã. Nesse pouco tempo, eles voltaram, eles falaram pra gente, olha, a gente não tem cartão, né? Mas vocês aceitam no Pix? E naquele momento eu não acreditei que eles iriam pagar aquela coleção. E pra mim foi assim, uma surpresa e tanta, né? No final daquela noite, eu tive a certeza de que Deus, Ele tinha um plano pra mim. E ao longo daquela semana, eu vi o cuidado de Deus muito claro. Todos os dias daquela semana a gente vendeu de domingo a sexta-feira. E era uma forma de ver como Ele estava cuidando de mim. Porque Ele não me fez vender apenas em um dia, mas ao longo da semana, né? Que praticamente com um comportou iniciante, para mim era algo quase impossível. E ao longo daqueles dias eu fui me esforçando cada vez mais para que eu conseguisse o valor para então entrar para a faculdade, né? Mas eu ainda não tinha o valor que eu precisava. Então a minha líder, ela sugeriu que a gente fosse para onde eu morava, que não era muito distante dali. Era a zona rural, mas mesmo assim ela me encorajou e a gente foi. E naquela semana a gente chegou lá com algumas inseguranças, alguns medos, será que vai dar certo trabalhar aqui ou não? E eu me recordo que ao longo daquela semana, Deus nos abençoou de uma forma inexplicável. A gente conseguiu esvaziar 5 caixas de materiais em apenas 5 dias.
Durante aquela semana eu vi a forma como Deus cuidou de mim, me dando exatamente o que eu precisava. Ali, que para mim era um lugar totalmente improvável, foi onde eu tive o melhor resultado ao longo da campanha. A mensagem hoje que eu deixo para os jovens que acham que é impossível ingressar ou estudar em uma faculdade adventista, eu digo para você que, como a Bíblia diz, né? Para Deus nada é impossível. Eu só enxergava impossibilidades, mas Deus me mostrou um caminho, que através da comportagem eu consegui realizar um sonho. Através da comportagem, Deus me mostrou que é possível. E o primeiro passo que você precisa dar é ir. E o restante Deus ele vai fazer através de você. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.